Olá, boa noite a todos, aos nossos amigos que nos acompanham aqui pelo canal sempre. Como é bom podermos aqui nos encontrar e refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus, segundo as orientações da doutrina espírita. É sempre uma alegria. E para iniciar as reflexões, nos harmonizarmos, nós vamos iniciar com uma prece. Então, convidamos a todos a nos acompanhar. Senhor Jesus, somos gratos por teu amparo, por teu auxílio em nossas vidas. Como aos benfeitores, os coordenadores dessa nossa atividade, trabalhadores incansáveis no bem que sempre conosco estão. Nós que aqui nos encontramos nos dois planos da vida, rogamos que nos iluminem, que nos auxiliem em nossa jornada evolutiva, que possamos sempre bem aproveitar todas as oportunidades que nos são concedidas. Que a luz dos teus ensinamentos, Senhor Jesus, possa chegar a todos os lares, a todas as famílias, a todos os irmãos necessitados de consolo. Que teus ensinamentos sejam o caminho em nossas vidas. Fica conosco, amigo Jesus, e que nós possamos sempre contigo estar. Que assim seja. Nós vamos estar trabalhando na noite de hoje com os itens 8 e 9 do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que traz como título Fora da Igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Como as duas expressões máximas aí tem no título a palavra salvação, nós vamos inicialmente trazer o significado deste vocábulo. Então, no dicionário, nós encontramos salvação, ação ou efeito de salvar, livrar do mal, de um perigo. Também há algo ou alguém que salva, que livra de um perigo, de uma situação desagradável. Também salvação pode ser saída de uma circunstância complicada para uma mais fácil, um triunfo. E num contexto religioso, libertação espiritual e eterna pela fé, felicidade, contentamento infinito e eterno, obtido após a morte. Nós destacamos aqui a ideia mais conhecida pela maioria, a ideia de salvação que nasce do conceito religioso de que almas podem se salvar ou não depois da morte. Isso para aqueles que forem bons na terra, forem bons na sua existência, vão assim garantir a salvação. Nós vamos ter dentro deste contexto a ideia de céu, de ir para o céu, de ir para um lugar especial, para um descanso eterno, ideias de santidade, de auréolas, e sabemos, não é nada disso. Também a ideia de salvação vai estar intrinsecamente ligada à ideia de um Salvador, ideia presente no nosso mundo há séculos, há milênios. Vejamos, a declaração de fé cristã é de que Deus, revelado a Abraão, a Moisés e aos profetas, envia à terra seu Filho como Messias, Cristo em grego, Salvador, o Salvador. A vinda de Jesus, ela foi largamente anunciada pelos profetas, lá do Antigo Testamento ainda, muitos séculos antes da vinda do Cristo.
e até mesmo no mazdeísmo. Mazdeísmo é a religião oficial da civilização persa e praticada ainda até os dias de hoje, né? Os dias atuais. Portanto, no mazdeísmo encontra-se o anúncio de um Salvador, né? Vindo à Terra 1000 anos após a morte de Zoroastro, que viveu no Irã entre os 6 e 10 séculos antes, né, da vinda de Jesus. E curiosamente, quando nasce Jesus, os 3 magos, né, os sacerdotes do Oriente, eles possivelmente são desta região e desta religião aí de Zoroastro, né, que vem então prestar a homenagem ao Salvador. Então vejamos, essa ideia de Salvador, ela é bastante antiga. Seguindo aí em nossas reflexões, nós vamos aqui apresentar então um versículo que se encontra no Evangelho de Mateus, que está lá no capítulo 1, no versículo 21. Jesus salvará seu povo de seus pecados. Então nós temos aí Jesus, Salvador, né? Salvará. A ideia de salvar dos pecados, né? Mas quem vai fazer análise deste versículo, nos esclarecendo, é Emmanuel. E esse esclarecimento, né, está lá no livro Vinha de Luz, no capítulo 174, que tem um título bem sugestivo, Plataforma do Mestre. E Emmanuel nos esclarece, então, que desde a época de Jesus até, né, os dias de hoje, os nossos dias, o problema está, né, de nós aí, o povo, acreditarmos de que o Salvador será um comandante revolucionário. Né? Este que é o problema. Como tantos outros que aqui vieram, né, e que iriam trazer então esta mudança por meios políticos, por lutas, consequentemente gerando aí muita dor, lágrimas, né, mortes. E ainda hoje nós sabemos que há os que veem esse Salvador, que esperam, né, esse Salvador como um revolucionário, sedento aí por guerras. Emmanuel nos esclarece que não há nada nesse sentido no Evangelho. Jesus é sim o divino governador da Terra. Né? O próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz lá já nos primeiros capítulos sobre a realeza de Jesus. Né? Estamos sim todos sob o comando, né, desse divino governador da Terra. Mas o seu reino não é deste mundo, ele mesmo nos trouxe, né? Não é um reino material, não é a ideia de poder, de posses que nós vamos ter aí presente. O caminho que nos direciona para a salvação encontra-se na Boa Nova, né, do Mestre. A primeira plataforma, e que nos deixa claro que nós vamos avançar, nós vamos sentir os resultados dessa boa nova, deste caminho aí traçado pelo Mestre, a partir do momento que nós aceitarmos a sua mensagem em nosso mundo íntimo. E erramos quando buscamos modificar o que está fora, o externo, os outros, achar que aí é que está, né, a solução ou o princípio dessa solução. Mas não, né? É justamente em nosso mundo íntimo que vamos encontrá-lo. Sendo assim, o mundo de regeneração, a transição planetária, tão falada, tão aguardada aí por todos, essas transformações,
ela se dará inicialmente em nosso mundo íntimo, em nosso interior, né? E Emmanuel conclui que ainda hoje nós nos encontramos em fase inicial para estas transformações. Porque o Cristo, ele não veio salvar o mundo na perspectiva material das instituições. O caminho seguro para essa transformação do mundo é, primeiro, modificarmos-nos, regenerar o ser, o nosso mundo íntimo. Aí, iluminado esse nosso coração, iluminado o coração do homem, e o homem com o coração iluminado irá iluminar e transformar o mundo. Esse é o caminho. Aí vamos, de fato, sentir, perceber a transformação. Paulo, em carta aos Efésios, ele diz: renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. E isso só pode se dar em nosso mundo íntimo. A maneira como vamos ver, como vamos pensar, como vamos agir, de fato, como vamos sentir. E Emmanuel também esclarece: renova o teu modo de sentir, esse teu mundo íntimo, pelos padrões do Evangelho, a boa nova, né? A plataforma do Mestre, e enxergarás o propósito divino da vida atuando em todos os lugares. Se tivermos isto por base, isto por princípio. No Evangelho, Kardec nos coloca que o Espiritismo, retomando o ensinamento do Cristo, recoloca a caridade como sentença que apresenta o grau máximo no âmbito das virtudes. É o que está acima de todas as virtudes, né? O amor. Uma vez que ela está ao alcance de todos. Então, a caridade, todos que encontram-se neste mundo podem praticá-la. E é somente através desta que nós vamos alcançar a salvação. Portanto, a salvação a que o Espiritismo se refere não é algo que vai nos esperar após a morte, né? E sim uma condição moral que se estabelece no nosso dia a dia, nas nossas vivências, no nosso agir, e que nos segue após a nossa existência aqui neste mundo. Salvação não se refere, pois, a um lugar, mas sim a um estado de alma, em que as aflições, as dificuldades vão acompanhar o ser, o indivíduo, até que este melhore-se, mude essa sintonia, este padrão vibratório. Por exemplo, alguém que vive, né, amargurado em seu próprio mundo íntimo e que não perceba em ninguém além de si, cria uma sintonia, né, de muito sofrimento. Pessoas que, por exemplo, estão sofrendo perdas, pode ser perda de um ente querido, né, de perda material, por doenças, inúmeras aí as dificuldades. Se porventura, neste sofrimento, venha culpar-se, né, por isso, ou mesmo não aceitar, né, a ideia da revolta, do não aceitar a situação de dificuldade, de sofrimento, só irá intensificar-se. E são muitas aí as posições assumidas por cada um, né? Mas aquele que permanece lamentando-se atrai para si uma psicosfera de muito sofrimento,
negativa, não vê saídas, é pessimista, entra numa sintonia depressiva. Com isso, afasta as pessoas à sua volta, né, porque torna-se esse convívio bastante difícil. Com isso, angustia-se ainda mais. Cria o seu próprio inferno. Por outro lado, essa mesma pessoa que passa por esta mesma situação, né, mas que sai em direção ao seu semelhante, numa ação de caridade, que descobre aí dentro de si potenciais adormecidos, né, em seu mundo íntimo, e que a partir desta iniciativa, né, mesmo sofrendo, mesmo passando, vai buscar alternativas, principalmente em buscar auxiliar os que estão à sua volta, né? Pessoas que passaram aí pela mesma dor, pelo mesmo sofrimento, que tiveram, né? Quem sabe aí doença, morte, acidente, né? Diversas dificuldades também aí no decorrer da sua existência, e busca conhecer mais para encontrar saídas, soluções para aquele problema, para aquela dificuldade, né? Esquece da sua dor pelo bem que procura fazer, né, para o seu próximo, para o outro. E isso vai resultar um benefício para si mesmo, um novo estado de ânimo. Então, a salvação é isso, é uma ação pessoal, né? Não um julgamento exterior, é o próprio ser que salva-se, né? Salva-se a si próprio. E isso não se dá aí num tribunal, né? Mas no único espaço onde pode ser percebida aí a lei de Deus, a nossa consciência. Então, salvamos-nos através da caridade, né? Desse bem que buscamos fazer ao próximo. E quando questionados os espíritos sobre qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, né? E isso está lá no livro dos Espíritos, na questão 886, onde é questionado qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entende Jesus, os Espíritos nos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Vejamos, benevolência, fazer o bem, né? A caridade, ter misericórdia, a bondade, o auxílio ao próximo, né? Ter empatia, claro, também, né? Indulgência e perdão às ofensas. E Kardec ainda acrescenta a esta resposta: o amor e a caridade são o complemento da lei da justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível, que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai aos outros como irmãos. Fazer o bem pelo verdadeiro sentido de amor ao próximo, como uma necessidade existencial e que não precisa ser divulgada, não precisa receber aplausos, né, recompensas externas, ter o reconhecimento dos outros. Há estudos que apontam evidências do impacto positivo do bem, da caridade no cérebro, né? Quando assim agimos, quando assim praticamos em nosso cérebro. E isso foi constatado através de exames aí de neuroimagem cerebral. Portanto, só temos aí o resultado positivo da ação da caridade, né? Comprovado até cientificamente. E não apenas, né, poético, como normalmente se pensa. Devemos
aí analisarmos, né, desconsiderarmos aqueles apontamentos que colocam a caridade no âmbito do sacrifício, né, pessoal apenas. Aquela ideia de que fazer a caridade está ligada aí, relacionada a um sofrimento, ao sacrificar-se, né, abdicar de aspectos pessoais em benefício aos outros. Então, quem age na caridade vai sentir um grande benefício, vai sentir-se bem, alegrar-se. Quando observamos aí a vida de pessoas caridosas, né? Por exemplo, como Chico Xavier, né? Francisco Cândido Xavier, esse grande, né, missionário, trabalhador aí da seara espírita, que trabalhou a vida inteira e que, mesmo tendo o seu trabalho, né, na vida pessoal, ali no seu trabalho diário, dedicava horas e horas, né, e até as madrugadas, atendendo, dando consolo a mães que perderam filhos, a inúmeras aí as pessoas, né, os irmãos que o procuravam com as suas dores, e ele acalmava, e ele consolava. E ele, né, não sentia sofrimento nem sacrifício algum, só aí a felicidade, né, a alegria de estar servindo. Quando Kardec, no Evangelho, analisa as máximas, nos esclarece que, enquanto a, a, a máxima fora da caridade não há salvação, ela ela senta-se, né, num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus o acesso à suprema felicidade. O dogma fora da igreja não há salvação, ele é exclusivista, né? Assim coloca Kardec. Ele é absoluto e provoca com isso divisões entre, né, os homens, porque ele se funda numa fé especial, em dogmas particulares. A ideia de que esta ou aquela religião é que irá salvar o homem. Estimula desta forma a animosidade entre os seguidores, né? Porque vai considerar os que não professam, né, os seus princípios, não seguem as suas regras, os seus princípios, são inimigos e condenados por isso, né? Não terão direito à salvação. Vejamos, não é por acaso que a parábola que Kardec traz aí no início deste capítulo é a parábola do bom samaritano, né? Um exemplo, sim, de caridade e de amor ao próximo, né? Que nos traz aí né, o fato o relato daquele homem que é assaltado, né? Que tiram tudo, até as suas roupas que o identificava, e ele fica ali machucado e né, caído à beira do caminho, e que passam aí, né, por ele um sacerdote, um levita, mas nenhum deles teve misericórdia, teve piedade, foi dar o auxílio a este homem, a este próximo que estava ali em situação de dificuldade. Cada um tinha os seus compromissos, né? Tinha algo a fazer e não tinha esse tempo, né? Essa disponibilidade, essa boa vontade de estar atendendo a este irmão que estava ali em sofrimento. E quem passa, então, que aí era visto até como contrário, né, aos seguidores desta religião, né, tinha uma rivalidade aí entre as localidades, né. Este homem, então, esse samaritano, que é da cidade de Samaria, este vem dar, né, o exemplo, né, do amor aí orientado, né, por Jesus, pelo Mestre.
Então, vejamos, de nada adianta a religião se não praticamos a lei do amor, a lei da caridade. Kardec também analisa que fora da verdade não há salvação, que essa fora da verdade não há salvação, ela equivale ao fora da igreja não há salvação, porque as duas são igualmente exclusivistas, né? Falsas, uma vez que ninguém ou nenhuma doutrina religiosa aí, nenhuma instituição pode ter o monopólio da verdade, né? Sabemos que as sociedades, aí o homem, o ser humano, no seu processo evolutivo, ele avança nas verdades, né? Que sua inteligência, que sua sensibilidade permite. E como se vê nos avanços de todo o conhecimento, né? Que vão modificando-se, vão alterando-se segundo o progresso e a capacidade intelectual, né, e moral do homem através dos tempos. Então, Jesus nos criou aí para evoluirmos, né, para buscarmos sempre este conhecimento, essa transformação, né, tanto no âmbito intelectual como moral, né? Sempre devemos estar receptivos, abertos, né? Então Jesus, ele não cria nenhuma religião e nem diz siga esta ou aquela, que esta é que está com a verdade, esta é que é a correta, né, a única a ser seguida. O que ele nos ensinou e orientou foi que nos amássemos, que nos amássemos. A síntese de todos os ensinamentos foram apresentados pelo próprio Cristo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque aí está toda a lei e os profetas. Então, o Espiritismo vem nos esclarecer, permitindo o acesso ao entendimento dos ensinamentos de Jesus, para que todos possamos aí compreender a magnitude das suas lições, dos seus ensinamentos. Porque a tarefa de Jesus, ela é eminentemente educadora. E se aceitarmos o seu convite para nos reeducar, de acordo com os seus ensinamentos, nós vamos gradativamente, né, nos libertando dos nossos erros, né, do homem velho que nos tem algemado a tantas dificuldades e por tanto tempo, né, por tantos séculos aí afora. A máxima é bastante usual aí no meio espírita, fora da caridade não há salvação. Essa expressão, ela foi utilizada por Kardec para esclarecer, né, a essência do espiritismo quando houve aí um ataque de um religioso aí opositor. E está lá na obra O que é o Espiritismo, né, de 1859, no item O Terceiro Diálogo, o Padre, né? Então, esse opositor, ele escreve uma obra, né, aí um texto em que assinala o espiritismo como uma grande ameaça para a sociedade ali da época, né? E para responder, então, a esse ataque aí, né, Kardec, ele traz este esclarecimento. Portanto, como a caridade, né, então, o amor, né, o ensinamento aí do Cristo, a lei do amor, a caridade é o princípio fundamental da doutrina do Cristo. Por essa razão que diz o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Né? Então, não tomou por base o Espiritismo, a verdade, nem outra, né, fórmula aí.
unicamente a caridade, o amor, e que está ao alcance de todos, independente do lugar, né, da nacionalidade, independente do credo. Está ao acesso de todos os filhos de Deus, de todos nós, homens, né, humanidade em face da terra. A prática do amor, ou seja, da manifestação material do amor, que é a caridade, o movimento que está aí, né, ao alcance de todos. Movimento, aqueles que sentem esse impulso generoso de sair de si e abraçar o outro e ir em busca, né, das dores, do sofrimento do outro. Afinal, nós somos todos uma grande família. E religião não pode separar, mas sim nos unir, né? Nos religar. Foi o que Jesus pediu quando aproximava aí a crucificação, que nos amássemos uns aos outros. E já nos encaminhando para a conclusão das nossas reflexões aqui, nós também fomos buscar na obra Vinha de Luz, né, de Emmanuel, que ele nos lembra qual é o caminho, né? E está lá em João, né, no capítulo 14, aonde o próprio Cristo que nos diz: eu sou o caminho. Então, Emmanuel traz aí que há muita gente na Terra, há muita gente no mundo que ainda acredita que somente nas horas de dificuldades é que nós devemos buscar o Cristo, né? Reservando a luz da fé para ocasiões de grande sofrimento, né? De sofrimento irremediável. Então é na hora das grandes dificuldades é que busca-se o aconchego dos templos. Quando chega a morte, né, das pessoas amadas, aí vai buscar-se algo que o console, né, que traga o alívio a esta dor. Na hora dos acidentes, dos desastres, aí dobram-se os joelhos rogando amparo celeste. Usa-se da oração, ou lembramos, né, de orar, de pedir o auxílio, né, de agradecer também, né. Aí lembramos da oração somente em momentos excepcionais. Aqui Emmanuel nos traz a maneira de uma pomada miraculosa, que é aconselhável à pele somente, né, na ocasião das feridas muito graves. Emmanuel nos traz que a maioria dos seguidores, dos estudantes do Evangelho, parecem esquecer que o Senhor se nos revelou como sendo o caminho para que possamos avançar melhor em nossa vida, aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele. O caminho é Jesus e a senha é a caridade. Fora da caridade não há salvação. Chico Xavier, certa feita, disse: se Allan Kardec tivesse escrito fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus ele escreveu fora da caridade não há salvação. Né? Então vejamos aí o relato do próprio Chico, né? O amor, né? O amor é que é a salvação, porque fora do amor não há salvação. E como está o nosso estoque de amor? O amor é algo curioso, que quanto mais nós compartilhamos, mais nós ficamos abastecidos dele. Quanto mais nós doamos, mais aumenta aí, né, as nossas reservas. Paulo de Tarso nos diz: nada traduz com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume
tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina, né? A lei do amor. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Amar ao próximo como a si mesmo. Portanto, fora do amor da caridade, não há salvação. Não nos esqueçamos disso. Que o Mestre Jesus, em sua infinita bondade, nos ampare e auxilie a todos nesta nossa jornada evolutiva e que nós possamos sempre estarmos sintonizados nesse amor do Mestre. Agradecemos a todos que nos acompanharam aqui nessas reflexões. Uma boa noite e até um próximo encontro.